Lucas 18, versículo 27. Jesus respondeu: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Poucas declarações de Jesus resumem tão profundamente a relação entre a limitação humana e a soberania divina quanto Lucas 18, 27. Essas palavras foram pronunciadas após o encontro entre Jesus e o jovem rico, um homem moralmente respeitável, religioso e financeiramente próspero. À primeira vista, ele parecia ser o candidato ideal ao reino de Deus. Contudo, quando Jesus expôs o verdadeiro estado de seu coração, ficou evidente que suas riquezas ocupavam o lugar que pertencia somente a Deus. A reação dos discípulos foi de espanto. Se alguém tão piedoso e privilegiado não podia entrar no reino, quem poderia ser salvo? A resposta de Jesus mudou para sempre a compreensão sobre a salvação. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Essa afirmação vai muito além da questão da riqueza. Ela revela um princípio fundamental da fé cristã. Deus opera onde a capacidade humana chega ao seu limite. Desde a queda em Gênesis, a humanidade vive sob os efeitos do pecado. O pecado não apenas produz ações erradas, ele corrompe a natureza humana. A vontade torna-se inclinada ao egoísmo, a mente obscurece-se e o coração endurece. Por essa razão, a Bíblia nunca apresenta a salvação como uma conquista humana. Nenhuma quantidade de boas obras, disciplina religiosa, conhecimento teológico ou esforço moral pode reconciliar o pecador com Deus. O problema do ser humano não é apenas comportamental, é espiritual. O jovem rico ilustra essa realidade. Exteriormente, sua vida parecia exemplar. Ele guardava os mandamentos desde a juventude. Entretanto, havia um ídolo oculto em seu coração. Quando Jesus lhe pediu que abandonasse suas riquezas para segui-lo, ele foi embora triste, revelando que seu verdadeiro Deus era o dinheiro. O episódio demonstra que o maior obstáculo para a salvação não é a pobreza nem a riqueza, mas a incapacidade do coração humano de amar a Deus acima de todas as coisas. Quando Jesus afirma que certas coisas são impossíveis aos homens, ele está desmontando qualquer ideia de autossalvação. É impossível ao homem remover sua própria culpa. É impossível vencer o pecado apenas pela força de vontade. É impossível produzir um novo nascimento por mérito próprio. É impossível transformar um coração de pedra em um coração de carne sem a intervenção divina. Essas impossibilidades não significam que Deus abandonou a humanidade. Pelo contrário, elas revelam a necessidade absoluta da graça. A salvação começa onde termina a autoconfiança. Enquanto alguém acredita que pode salvar-se por suas próprias obras, ainda não compreendeu o Evangelho. A segunda metade do versículo muda completamente a perspectiva. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Essa não é uma promessa genérica de que Deus realizará qualquer desejo humano. No contexto, refere-se principalmente à obra da redenção. Deus pode transformar o pecador mais endurecido, pode restaurar famílias destruídas, pode libertar pessoas escravizadas pelo pecado, pode dar esperança onde existe desespero, pode gerar fé onde havia incredulidade, pode criar vida espiritual onde existia morte. Toda a história bíblica confirma essa verdade. Sara era estéril, mas tornou-se mãe. Moisés julgava-se incapaz de falar, mas liderou Israel. Davi era apenas um pastor esquecido, mas tornou-se rei. Os ossos secos da visão de Ezequiel voltaram à vida pelo sopro de Deus. Lázaro saiu do túmulo quando Cristo o chamou. Esses acontecimentos não exaltam os personagens bíblicos, exaltam o Deus que torna possível o impossível. Lucas 18, 27 aponta diretamente para a doutrina da graça. A iniciativa sempre pertence a Deus. Foi Deus quem procurou Adão após a queda. Foi Deus quem chamou Abraão. Foi Deus quem libertou Israel. Foi Deus quem enviou seu Filho ao mundo.
Foi Deus quem derrama o Espírito Santo sobre seu povo. A salvação não é uma parceria entre o esforço humano e a ajuda divina. É uma obra iniciada, sustentada e consumada por Deus. Isso não elimina a responsabilidade humana de responder ao Evangelho, mas mostra que até mesmo essa resposta é possibilitada pela graça de Deus. A fé não é motivo de orgulho, é um presente recebido com humildade. Embora o contexto principal seja a salvação, o princípio se estende à vida cristã. Muitas vezes enfrentamos situações que parecem insolúveis. Há pecados antigos que parecem invencíveis. Feridas emocionais que resistem ao tempo. Relacionamentos rompidos. Sonhos enterrados. Portas fechadas. Circunstâncias aparentemente irreversíveis. Humanamente falando, algumas dessas situações realmente não têm solução. Entretanto, Deus continua sendo o mesmo. Seu poder não diminuiu. Sua sabedoria permanece infinita. Sua fidelidade não mudou. Isso não significa que Deus realizará exatamente aquilo que esperamos. Significa que Ele sempre cumprirá seu propósito perfeito, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. É importante compreender que confiar no Deus do impossível não significa exigir milagres segundo nossos desejos. A fé bíblica submete-se à vontade de Deus. Ela reconhece que Deus pode fazer todas as coisas, mas também sabe que sua sabedoria determina quando, como e por que agir. Os 3 amigos de Daniel compreenderam esse equilíbrio diante da fornalha ardente. Deus podia livrá-los, mas mesmo que não o fizesse da maneira esperada, continuariam fiéis. A verdadeira fé não depende apenas do milagre, depende do caráter de Deus. Conselhos para quem enfrenta o impossível. Se hoje você enfrenta uma situação que parece sem solução, lembre-se das seguintes verdades. Primeiro, reconheça suas limitações. A autossuficiência frequentemente impede que experimentemos a suficiência de Deus. Segundo, ore com perseverança. A oração é a expressão da dependência, não uma tentativa de controlar Deus. Terceiro, permaneça obediente mesmo sem enxergar resultados imediatos. A obediência prepara o coração para a ação divina. Quarto, alimente sua esperança nas promessas das Escrituras e não apenas nas circunstâncias. Quinto, espere no tempo de Deus. Muitas vezes, o Senhor trabalha silenciosamente antes de revelar sua resposta. O maior exemplo do impossível realizado por Deus é a própria cruz. Quem poderia imaginar que a derrota aparente do Messias seria o caminho para a vitória definitiva? Quem poderia acreditar que a morte produziria vida? Quem poderia esperar que um sepulcro se tornasse o símbolo da esperança eterna? Na cruz, Deus realizou aquilo que nenhum ser humano poderia fazer. Cristo carregou a culpa do pecado, satisfez a justiça divina, venceu a morte, ressuscitou ao 3º dia, abriu o caminho da reconciliação entre Deus e a humanidade. Se Deus tornou possível a redenção por meio da cruz e da ressurreição, não existe situação que esteja além do seu poder. Lucas 18:27 nos convida a abandonar 2 ilusões. A de que podemos resolver tudo sozinhos e a de que existem situações grandes demais para Deus. A primeira conduz ao orgulho, a segunda conduz ao desespero. O Evangelho oferece um caminho diferente: humildade e esperança. Humildade para reconhecer que somos incapazes de salvar a nós mesmos. Esperança para confiar que Deus continua realizando aquilo que é impossível aos homens. Sempre que nossas forças se esgotarem, devemos lembrar destas palavras de Cristo. Elas não são apenas uma declaração sobre o poder divino. São um convite para depositarmos toda a nossa confiança naquele para quem nada é impossível. O Deus que salva pecadores, transforma corações e ressuscita mortos, continua agindo na história. O impossível humano nunca foi um obstáculo para o Deus Todo-Poderoso. Pelo contrário, é justamente onde termina a capacidade humana que a glória de Deus se manifesta com maior clareza.